Boa noite para vocês. Boa noite. É um prazer estar aqui essa noite. Vai ser gostoso a gente compartilhar um pouquinho do que Deus pensa, do que Deus quer para nós nesse mundo pós-moderno tão maluco que a gente está vivendo. Quando eu fui convidado para apresentar essa mensagem, essa reflexão aqui, eu fiquei pensando em algo que fosse relevante para os nossos dias. E muitos assuntos vieram na minha cabeça. E eu comecei a orar a Deus e pedir: Senhor, eu quero algo um pouquinho diferente daquilo que eu sou acostumado a fazer. E aí, ontem começou a fluir alguma coisa na minha cabeça, e aí eu resolvi compartilhar com vocês. Eu tinha até falado que seria politicamente incorreto, e vai ser mais ou menos politicamente incorreto. Porque nós vivemos em um mundo pautado em alguns valores, algumas coisas que nós fazemos sem pensar e não paramos para fazer uma análise mais profunda daquilo que estamos agindo. Por que nós agimos como agimos? E então eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia em Romanos 12, 2. É um versículo bem conhecido, principalmente dos jovens. E nós vamos ler, ele tem dois períodos, duas frases. E nos traz um conceito bastante interessante do contexto de vida cristão. Paulo escreve essa carta para os cristãos de Roma. Roma era a capital do Império, a cidade mais desenvolvida da época em que Paulo escreve. Então os cristãos de Roma estavam sofrendo influências do meio. E então Paulo se preocupa em escrever esse conceito aqui para eles. Romanos 12, 2. Eu vou ler na minha Bíblia, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, o texto diz assim: não vos conformeis com este século. Então o verbo está no presente, dizendo: não vos conformeis com este século. Se aplicou aos cristãos de Roma e se aplica a mim e a você hoje. Porque nós que lemos hoje, analisamos do mesmo ponto de vista que eles analisaram no passado. Não há como se conformar. E eu fui analisar essa palavra, conformar. Aquelas aqui que são pessoas que já fizeram pão, massa de pão, quando você faz o pão, aquela massa ela fica meio disforme. Para que ela tome a forma de um pão, é necessário colocar ela em quê? Em uma forma. Se conformar, se adaptar à forma daquela forma ao qual ela foi colocada. Então Paulo diz para que a gente não se conforme, ou seja, a gente não se amolde aos padrões deste século, algumas traduções da Bíblia, aos padrões deste mundo. E aí eu fui pesquisar alguma coisa interessante assim para trazer para vocês, e eu descobri que aqui na fronteira dos Andes, aqui Peru e Equador, existe uma tribo que eles são chamados de Jivaros. E eles têm uma prática medieval bem antiga, até está aqui no primeiro slide. Eles são chamados de os encolhedores de cabeça. Então eles matam os inimigos quando eles estão em guerras, decapitam eles e pegam a cabeça e colocam um galão fervendo, água fervendo, por mais ou menos 1h30, 2 horas. Eles costuram a boca e os olhos dessa cabeça, e então essa fervura na água faz com que essas cabeças reduzam em torno de 50% a 60% do tamanho de uma cabeça normal. E o porquê que eles fazem isso? Porque eles acreditam que reduzindo a cabeça, o espírito daquela pessoa, que era inimiga deles, fica preso ali dentro. Então eles fazem isso com todos os inimigos. Nós temos um inimigo que quer reduzir a nossa cabeça, que quer reduzir a nossa mente, que quer reduzir a nossa capacidade de pensar. E ele usa alguns conceitos, e principalmente no mundo moderno, e nós iremos analisar eles, que são os ismos. Os ismos de Satanás que tentam desvalorizar o cristianismo. E nós iremos ver pelo menos 3 deles hoje. O primeiro dos ismos que tenta desvalorizar o cristianismo é o relativismo. É um conceito filosófico do século XIX que diz que nada é absoluto. Tudo é relativo. E aquela coisa que a gente vê muito hoje: a minha verdade, se eu acredito, se eu vivo desse jeito, essa é a minha verdade. Se tu vive diferente, essa é a tua verdade, e tudo é verdade. E aí eu peguei um slide, olha só, para ilustrar o relativismo. São 4 mãos
São 4 mãos e cada uma delas apontando para uma direção diferente. Ou seja, é a minha verdade. Se é a minha verdade, eu estou certo. E se eu tenho essa verdade, eu posso viver de acordo com essa verdade. Então, o conceito básico do relativismo é que não existe uma verdade absoluta. Mas se nós formos para João 8,32, o que diz lá? João 8,32. Será que não existe mesmo uma verdade absoluta? Eu quero João 8,32 e João 17,17. Palavras de Jesus Cristo, é um versículo bem conhecido. E depois alguém já acha João 17,17, se quiserem compartilhar, colaborar, ou se não eu mesmo leio. Jesus disse assim em João 8,32, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Olha só, então existe uma verdade e essa verdade liberta. Mas que verdade é essa? João 17,17, vamos para lá. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, mas onde está a verdade? Como eu conheço a verdade? 17,17, o que diz lá? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uau, olha só, palavras de Jesus de novo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o quê? A verdade. E a palavra de Deus está editada aonde? Em um livro chamado Bíblia Sagrada. Então existe uma verdade, por mais que tenha um conceito relativista de que não existe verdade, Jesus foi bem claro em dizer que santifica-os na verdade, ou seja, separa-os na verdade, torne eles diferentes dos demais, porque a tua palavra é a verdade. E nós só seremos verdadeiramente livres, o João 8,32, quando nós conhecermos a verdade. Então o relativismo já cai por terra, mas perceba que quando eu vivo no mundo relativo, tudo é permitido. Tudo é permitido. Tem um escritor russo bem famoso, Dostoiévski, que ele tem uma frase, lá num livro chamado Irmãos Karamazov. Ele diz assim, se não existe Deus, ou melhor, se Deus não existe, tudo é permitido. Porque o conceito moral parte de um ser supremo, divino e superior. Então, se não existe Deus, tudo é permitido. Perceba? É permitido matar, roubar, fazer o que quiser se Deus não existe. O outro ismo que nós iremos tratar essa noite é o evolucionismo. Olha só essa imagem. O evolucionismo diz que a vida não depende de Deus. Não depende de Deus. O interessante é que se nós pararmos para analisar o evolucionismo de um conceito bem primário, no evolucionismo eles macaquizaram o homem e humanizaram o macaco. No conceito de evolução, o homem é um animal racional. Mas se nós formos para a Bíblia e estudarmos a criação profundamente, o homem ele não é um animal. Porque quando Deus encerra ali na metade do 6º dia a criação dos mamíferos, ele diz assim, e viu que era muito bom. E aí ele continua dizendo, então, façamos o homem à nossa imagem. Então nós seres humanos, nós fazemos parte de um outro reino, não de um reino animal. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. E existe um texto no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que o ser humano pode se desenvolver quase à excelência dos anjos. Então, quando eu sou reduzido pelo evolucionismo, eu acredito que eu sou meramente um animal racional. Eu sou a evolução de um macaco. Ou seja, eu sou um macaco sem rabo. Olha a redução. Agora, quando eu vou para a Bíblia, que é a palavra de Deus e a verdade, eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não há limite para o meu desenvolvimento, porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um cérebro com uma capacidade tão grande que ele pode se desenvolver ao longo de toda a vida. Estudiosos dizem, das neurociências, que o cérebro humano, se a gente estudasse 10 horas por dia, todos os dias, de segunda a segunda, sabe em quanto tempo se esgotaria a capacidade do cérebro de armazenar informações? Aproximadamente 400 anos. Isso é uma estimativa das neurociências, tá? Então, assim, você pode estudar bastante, porque dá para viver umas 4 vidas e não vai esgotar a capacidade do teu cérebro.
E a evolução quer nos reduzir a um animal. Olha só. Mas diz em Gênesis 1, que no princípio criou Deus algo. O terceiro conceito que nós iremos tratar. Esse aqui eu ia esquecendo. Agora eu quero entrar numa questão que é um pouquinho chata. Por isso que eu disse que hoje é ser politicamente incorreto. Aqui nós temos uma imagem de um filme bem conhecido. X-Men. X-Men é o quê? É evolucionismo disfarçado em Hollywood. Os mutantes são o quê? Seres evoluídos. Seres melhores do que os seres humanos normais. Com habilidades extraordinárias. E isso vai sendo colocado na mente das pessoas. E é muito triste, sabe? É muito triste nós pensarmos que isso está introduzido muitas vezes dentro dos nossos lares. Satanás entra dentro muitas vezes dos nossos lares através de imagens, de filmes, de outras coisas e vai semeando esses conceitos de redução de mente, nos deixando inferiores, porque nesse filme aqui os humanos normais são inferiores aos mutantes. São a raça que provavelmente vai ser extinta por esses seres superiores, frutos de uma evolução. Olha como Satanás trabalha. Próximo ismo do inimigo, o imortalismo. Vocês não vão conseguir ler, talvez aqui fique um pouquinho mais. Como o Superman voltou da morte. DC Comics. Como o Superman voltou da morte. Ele morre e volta da morte. E isso está dentro das nossas casas. Histórias em quadrinho. Mas o que diz a Bíblia lá? O ser humano tem imortalidade inerente em si? O que diz a Bíblia lá em João 11, 25? Vamos para o livro de João. João 11, 25. Olha só. 11, 25. De novo, palavras do nosso Mestre Jesus. O que Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Superman crê em Jesus? Nos desenhos da DC Comics, alguma vez Jesus é colocado em pauta? Alguma vez se fala que existe ressurreição através de Jesus Cristo? Não, o Superman é imortal em si mesmo. E aí as crianças pequenas assistem, eu assisti esses desenhos, as crianças pequenas assistem esses desenhos. Então vai sendo construído o conceito do imortalismo de uma forma disfarçada. Como é que Satanás se disfarçou lá no Éden para convencer Eva de que o homem seria imortal? O que ele diz para Eva? Certamente não. Disfarçada em uma serpente. Linda serpente. Linda serpente. Bonita serpente. Continuando, sabe? Hoje existe muito esses desenhos de mangá japoneses. Eu peguei aqui o Naruto, que é uma febre hoje. Naruto. Sabiam que isso aqui é demologia asiática? Demologia asiática. Mangá. Aqui vocês não vão observar porque está um pouco longe, mas os olhos ali de um deles está vermelho. No momento em que ele é tomado por um poder superior que faz dele quase que indestrutível. Imortalismo, demologia asiática, dentro das nossas casas muitas vezes, disfarçadamente. Só que não falamos sobre isso. Sabe, eu tive uma médica que eu trabalhei com ela um período, e ela dizia assim, um dia ela estava bem estressada no plantão, e ela disse assim, eles fingem que estão doentes e nós fingimos que atendemos. Nossa, que forte isso, né? Forte. E eu fiquei pensando, como aplicar isso na palestra hoje? Às vezes, nós cristãos fingimos que não vemos o que está acontecendo dentro da nossa casa. E os nossos filhos fingem que não fazem o que a gente sabe que eles fazem. E os adolescentes fingem que não fazem o que eles fazem. E os pais fingem que não enxergam o que os filhos fazem. Isso acontece muito. Continuando, olha só. Aí chegou na idade da adolescência. Isso aqui é uma imagem de uma série, The Walking Dead. Quantos já ouviram falar disso? Zumbis, seres humanos que vão
virando em zumbis, mortos-vivos. Mais uma. Essa aqui foi febre. Bruxaria. Essa é da minha época. Harry Potter. Essa é da tua época. Da minha também. Harry Potter. Hã? Os livros ainda. Os livros. Os livros. Harry Potter. Febre no cinema. Todo mundo queria assistir a trilogia Harry Potter. Nas casas dos cristãos. Mas abram a Bíblia em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. E alguns dizem assim, não, isso não tem problema. Não, imagina, isso é uma coisa de criança, diversão. Eles só estão ali, versículo 12, as crianças só estão ali assistindo, isso é fantasia, não tem problema nenhum. Olha só o que diz. Pois todo aquele, melhor, acho que a partir do 10, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiros, nem o quê? Feiticeiros. O que o Harry Potter é? Feiticeiro. Ele vai para uma escola de feitiçaria, onde tem vários alunos aprendendo magia. Magia vem da onde, queridos? Quem é mágico? Quem é feiticeiro? Quem é o pai do engano e da mentira? Mas não tem problema. É só um filme. É só um filme. É só diversão. Vamos continuar mais um pouquinho. Olha só, agora eu peguei um texto da senhora White. Olha só o que ela disse lá. Ó. Isso é no livro Só para Jovens, na página 13. Ela diz assim, ó, os leitores de ficção estão entregando-se... Olha só, aqueles que assistem ficção. Aqui na época dela não havia Hollywood. Vamos tirar aqui, eu posso tirar leitor e acrescentar aqui. Aqueles que assistem ficção estão entregando-se a um mal que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Aí não se tem interesse por Bíblia. Analfabetismo bíblico. Não conhecem nada de Bíblia, mas sabem tudo de Harry Potter. Sabem tudo de uma sériezinha muito bacana que tem na Netflix chamada Lucifer. Quando nós, recém tinha sido batizada, a gente tinha pilhas de CD e DVD, e a gente não tinha prazer nenhum em ler a Bíblia enquanto nós tinha tudo aqueles DVD, sabe? Todos os lançamentos. Aí depois que a gente Era em CD na época, DVD, que chique, né? consumiu com tudo aquela porcaria, aí quando a gente começou a ter vontade, começamos a engrenar, sabe, na leitura da Bíblia. A vida, né? A vida começa a engrenar. Isso. Sabia que, agora vocês me disseram uma coisa, me veio à mente, falando dessa, vou só concluir aqui esse texto, daí me veio à mente uma coisa quando tu disseste isso, que vocês tinham esses DVDs. Então, tira a beleza da palavra. Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, afasta a pessoa da oração e a desqualifica para qualquer exercício espiritual. Eu tenho estudado um pouco assim sobre como funciona o processo de educação. E eu vi uma palestra que as pessoas que desenvolvem filmes para Hollywood, elas não assistem TV. Sabe por quê? Porque a televisão tirou de nós, seres humanos, a capacidade de imaginar e de criar. Atrofia o cérebro. Né? A gente perde a capacidade de criar. Porque a gente tem a imagem pronta. É por isso que livros não têm graça. Porque o livro é só a letra. Então eu não consigo mais imaginar. Porque isso foi tirado de mim por uma imagem pronta. Então eu preciso daquela imagem para ter uma imagem dentro da minha cabeça. Olha só. Agora vamos para o terceiro, ou melhor, o quarto ismo, que nós já trabalhamos. O relativismo, nós trabalhamos evolucionismo, nós trabalhamos imortalismo e agora nós vamos trabalhar o erotismo, que é uma coisa também que a gente nem percebe. Porque, olha só, tem essa imagem aqui, ó. E a gente nem se dá conta. O que está escrito lá em Mateus 7,25? Lembram? Lembram?
Está escrito lá, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura, o que já fez? Adulterou com ela, pecou com ela. Olha só, interessante, aqui tem uma propaganda de cerveja. O que está em mais evidência aqui? Olha a garrafinha de cerveja lá, ó. O que está mais em evidência ali? Mas o que tem a ver a mulher com a cerveja? E a mulher está bem coberta ali. Está com bastante roupa, né? Está com bastante roupa. Está no inverno do Rio Grande do Sul. Daí o que semeia na cabeça da pessoa que vê isso aqui? Ele vai tomar a cerveja simplesmente porque ele está com vontade de tomar cerveja? Ou ele vai imaginar que ele está tomando cerveja com essa pessoa aqui? Mas isso passa em horário nobre, a gente aceita, a gente consome e a gente acha isso aqui normal. Em 1971, uma companhia aérea dos Estados Unidos lançou uma campanha porque eles queriam alavancar passagens aéreas, pessoas comprando e viajando com eles. Aí eles usaram uma aeromoça, simplesmente o rosto dela, eu não conseguia salvar essa imagem. Era só o rosto dela com uma frase em inglês dizendo assim: I'm in, fly me. Eu sou em, voe comigo. Nossa, as mulheres dos Estados Unidos fizeram um protesto. Como assim essa mulher está convidando o nosso marido para viajar com ela? E era só o rosto da moça. E mesmo sob todo esse protesto, as vendas de passagens aéreas dessa empresa alavancaram 23%. Só pelo fato de criar na imagem, opa, vou voar com a Anne. Vocês acham que é por acaso? Olha só, mais uma pessoa bem famosa aí, a Sandy, que essa também é da tua época e da minha época. Né? Essa também é da nossa época. É uma menina, começa a cantar criança e ela vai formando opinião de gerações. E daí, olha só, aqui ela está fazendo uma propaganda de uma cerveja também. Está escrito ali, ó, todo mundo tem um lado devassa. Olha só, ela está bem vestida ali também, né? Inverno do Rio Grande do Sul. Inverno do Rio Grande do Sul. É a cerveja que está mais em evidência aqui, né? Por que não tem só a garrafa da cerveja aqui? Que não vende, né? Porque não vende. Mas estimula não só a compra de cerveja, estimula coisa muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Outra série famosíssima, Game of Thrones. Essa é mais nova. Essa série tem nela, a cada 30 minutos, uma cena de sexo explícito. Incesto, estupro, violência. A cada 30 minutos tem nessa série aqui. E muito cristão comentando e dizendo, não vejo a hora de ver o próximo episódio. Mas é história, porque é uma série medieval. Eu nunca assisti, eu sei, porque eu trabalho com colegas seculares e teve uma época que essa série era febre. Todo mundo assistia. Game of Thrones. Ah, mas tem reis, rainhas, é história medieval. É a serpente dizendo assim, não morrerás. Aí eu gosto de usar um exemplo. Se você pegar um ovo, fritar ele, bonitinho, e colocar em cima de uma lata de lixo ali, um lixo aberto, o que esse ovo é? Lixo. A partir do momento, ele pode ter acabado de ser frito, largou em cima da lata de lixo, ele é o quê? Lixo. Por mais bonito que seja, lixo. Ah, tem história lá, mas está no lixo. Então é lixo. É lixo. Erotismo, pornografia. Antigamente, aqueles que são mais antigos do que eu, disse que hoje é ser politicamente incorreto. Um menino, quando queria ver alguma coisa pornográfica, ele tinha que ir na casa de um tio que tivesse uma revista. A revista mais famosa era a Playboy, que expunha única e exclusivamente mulheres nuas. Hoje, com esse aparelhinho aqui, ó, um menino de 10 anos acessa cenas de sexo explícito, sem nenhuma restrição. E os pais deixam as crianças no quarto com o celular, sem a mínima supervisão. Até menos que 10. Até menos que 10. Sem a mínima supervisão. Sério.
cabeças sendo reduzidas. Ah, os anti-heróis. Isso aqui é legal também, né? Ladrões de carros, ladrões de carros que andam em alta velocidade. Quantos de vocês aqui iam ficar tranquilos morando num condomínio onde um desses motoristas morasse? Com seus carros maravilhosos. Imagina, você ia se sentir seguro morando num condomínio onde um cara desses morasse com seus filhos pequenos? Mas esses caras são venerados como heróis. As pessoas... Vai ter novos Velozes e Furiosos. Ladrões que corromperam um policial para o crime e são adorados. E daí quando os nossos filhos não têm valores morais, nós reclamamos. Como que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Mais uma frase da senhora White, Testemunhos Seletos, volume 1, página 524. A mente humana fica raquítica, olha só, que forte, raquítica e debilitada quando se ocupa apenas de assuntos triviais. Agora eu vou fazer uma pausa aqui. Velozes e Furiosos cai no vestibular? Velozes e Furiosos cai na prova de matemática e de geografia da tua escola lá? Velozes e Furiosos faz parte do teu trabalho? Você é algum produtor de cinema? O que Velozes e Furiosos colabora para a tua vida? O que Games of the Thrones colabora para a tua vida? Que tipo de crescimento mental, profissional, espiritual você tem? Me dá algum benefício? Tem algum benefício? Tem algum benefício? Daí continuando. Não se elevando nunca acima dos níveis das coisas temporais e sensíveis, para aprender os mistérios do invisível. Quando nós nos detemos em coisas triviais, nós perdemos a capacidade de nos conectarmos com o invisível, com as coisas espirituais. Olha só, mais uma delas, Testemunhos Seletos também. O cristão deve possuir mais inteligência e fina percepção que os mundanos. O cristão deve possuir mais inteligência e fina percepção do que os mundanos. O estudo da palavra de Deus. Olha só, esse aqui eu até botei em vermelho. O estudo da palavra de Deus dilata continuamente o espírito e fortalece o intelecto. O que Satanás quer fazer com a nossa mente? Encolher. O que o estudo da Bíblia faz com a nossa mente, queridos? Dilata, abre, expande. Entendem por que o diabo quer distrair a gente e fazer com que a gente não estude a Bíblia? Expansão. Olha só o que ela fala aí, coisa alguma refinará e elevará tanto o caráter e dará tanto vigor a toda a faculdade, como o constante exercício da mente para compreender e aprender sérias e importantes verdades. Muitas pessoas hoje estão perdendo a capacidade de refletir, de pensar, de criticar e de entender como o mundo acontece, porque estão simplesmente se ocupando com assuntos triviais e que não exercitam a mente. O cérebro, queridos, ele é como um músculo. É como um músculo. Se você... Aqui tem a Celi, tem a minha esposa, já trabalhou em hospital, a Celi que ainda trabalha. Ô Celi, o que acontece com o paciente acamado? Depois de 15 dias, 20 dias, um mês, ele fica musculosão assim, porque ele só está na cama, comendo ali, daí... O que acontece? Atrofia, definha, a musculatura vai terminando. Por quê? Porque não tem mais exercício, não tem mais movimento. Cérebro que não se exercita fica raquítico, atrofia, diminui, perde a capacidade de pensar, perde a capacidade de criticar, perde a capacidade. É isso que Satanás quer que aconteça com a gente. Aí eu quero... Essa frase é muito interessante, ó, do Carl Jung. É o pai da psicologia, um dos pais da psicologia moderna. E ele diz assim: nascemos originais e morremos qualquer. Toda criança nasce original. A criança é totalmente original. Ela tem uma personalidade original. Ela faz sem problema nenhum. Estou observando Maria, né? Ela pegou essa almofadinha, deitou ali, ficou de lado. Ela não está com vergonha de ninguém. Ela não tem problema com isso. Agora, se eu pegar e fizer isso aqui, eu vou morrer de vergonha. Então eu perco a minha originalidade. Mesmo que eu tenha vontade de pegar essa almofada e me deitar aqui, eu não faço, porque eu não sou mais original.
Só que nós podemos escolher de quem nós queremos ser cópia. De quem nós queremos ser cópia. Nós podemos ser cópia de Jesus ou ser cópia de tudo aquilo ali que eu apresentei antes. A gente escolhe. Nós vamos morrer cópia. Mas cópia de quê? Cópia de quem? Pode falar. Pode falar. Isso é incrível como é verdade, muita verdade. A Sofia imita tudo que a Maria faz. Tudo. As falas, a palavra, tudo. Exatamente. E ela imita a gente. Exatamente. E aquilo que nós contemplamos é o que vai transformar a gente. Então, Exatamente. Não tem como morrer original. Vai morrer cópia. Mas de quê? a escolha é nossa. A escolha é nossa. E aí eu vou encerrar com Filipenses 4:8, que é um verso bem conhecido. Apóstolo Paulo, em sua infinita sabedoria, falando assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vossa mente. Coisas puras. Eis a minha dor, entrego a ti, meu Senhor. Cura teu povo, e sara a ferida que houver. Ele quer cura, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos meus, e cubra o teu rosto de toda imperfeição, e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, meu Senhor. Cura teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer cura, precisa tanto de mim e de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto
perfeição e cumpra em nós o teu querer. Ouça o céu louvar como se fosse anjos mil. Cubra o teu rosto, toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos, acabamos de refletir um pouquinho sobre a Tua Palavra e sobre a importância de entendermos o mundo ao nosso redor. Nos ajude a expandirmos a nossa mente com o auxílio do estudo da Tua Palavra e da busca pelo Teu Santo Espírito. Afaste do nosso lar, dos nossos lares esses males e afaste da nossa mente as tendências pecaminosas que ainda levamos conosco. E nos ajude, Senhor, a sermos diferentes de hoje em diante. Não é fácil, mas nós precisamos, ó Deus, tomar decisões e fazer mudanças o mais rápido possível. Isso eu te peço, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.